Nosso principal desafio econômico hoje é crescermos de forma inclusiva e sustentável. Não é um desafio fácil. O Brasil tem decepcionado em matéria de crescimento, tem decepcionado em matéria de inclusão e, infelizmente, tem decepcionado na matéria da preservação do meio ambiente. É perfeitamente possível reverter esse quadro. Nós temos hoje, vamos enfrentar em 2023 um cenário externo adverso, causado pela recessão norte-americana que se avizinha e pelo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que tem um efeito, digamos, que percola por toda a atividade econômica mundial, e também pelas dificuldades da China. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós podemos e devemos ambicionar um nível mais alto de crescimento econômico. Inclusão social, sabemos que depende, como bem falou o ministro Barroso, no longo prazo, de educação. Educação que assegura a igualdade de oportunidades para todos nós. Quando se fala em desigualdade social, frequentemente se olha o ângulo da desigualdade de resultados, né? Mas os resultados dependem do esforço, talento, etc., das várias pessoas. O que é importante segurar é a desigualdade, que a desigualdade no acesso a oportunidades termine. E ela só pode vir através da educação. No curto prazo, no entanto, temos que atender a essa massa de população marginalizada, sem condições de inserção no mercado de trabalho, passando fome. Em outras palavras, temos que crescer com programas sociais emergenciais por um período razoável de tempo. Temos um desafio ambiental que pode se tornar uma enorme oportunidade. O Brasil tem escala, o Brasil tem capacidade de atrair capitais, o Brasil deve sair da sua posição de pária no mundo internacional e se tornar um membro ativo e um promotor ativo da melhoria do meio ambiente e da causa da sustentabilidade global. Dito isso, eu vou comentar 3 reformas que nós precisamos para voltar a crescer mais. Primeiro, a primeira delas é abertura e integração com o mundo, segunda, reforma do Estado e terceira, reforma tributária. Abertura para o mundo. O futuro do Brasil está na integração com o comércio e os fluxos de capitais mundiais. A ideia autárquica de tentarmos nos fechar aqui, cortar os canais com o resto do mundo, não faz sentido. Se olharmos hoje o nosso principal exemplo de sucesso, o agronegócio, é uma economia com tecnologia e voltada essencialmente para o mercado externo. É esse o nosso caminho. Não há economia que tenha se desenvolvido no mundo das economias emergentes sem ser uma economia aberta. O Brasil é uma economia fechada. Se olharmos aqui na nossa vizinha, nossa América Latina, no caso do Chile, vemos vantagens enormes de crescer com uma economia aberta, para não falar de Singapura, Taiwan e tantos outros aspectos. O Brasil tem que abrir sua economia, firmar o acordo do Mercosul com a União Europeia, entrar na OCDE e tomar as medidas necessárias para se integrar ao máximo na economia mundial. Esse é o caminho, inclusive, para ter mais produtividade e conseguir atrair mais capitais para o Brasil. Segundo, reforma do Estado. Foi um tema abordado pelo ministro, governador Anastasia ontem. É um tema fundamental, é um tema amplo. Nós estamos falando aqui de uma mudança de 20, 40 anos. É uma mudança cultural, sobretudo, na forma pela qual o Estado é gerido. Nós hoje temos um Estado que não se comunica bem com os cidadãos, temos um Estado que não presta satisfação aos cidadãos, temos um Estado que é percebido publicamente como ineficiente, temos um Estado que gasta muito e gasta mal. Essa reforma da forma de funcionamento do Estado é vital. Tem um aspecto dela, já ressaltado aqui, que é a reforma administrativa, unificação de carreiras, por exemplo, e benefícios, atribuição diferenciada de retornos a quem trabalha mais, que é muito importante. E temos também algumas outras dimensões, em particular uma que eu vou ressaltar aqui, que é a necessidade de revisar os gastos públicos. O Brasil, infelizmente, tem tido como norma o lema que não tem nada tão permanente quanto um programa de gastos temporário, né?
Infelizmente é o que acontece. Todos os programas de gasto temporário começam como temporários e se tornam permanentes. E temos tido camadas e camadas de gastos que perderam muitas vezes o sentido, estão mal focalizados, podem ser eliminados, podem ser reduzidos de uma forma mais eficiente sem prejudicar a qualidade do serviço. Então, trabalhar nesse sentido é vital, é uma mudança cultural, e o Brasil tem que repetir a prática do mundo todo, que é fazer a chamada spending reviews, uma revisão de gastos independente, feita de forma independente, verificando se os gastos, início de gastos, inclusive gastos tributários, fazem ou não fazem sentido. Se fizeram sentido no passado, deixaram de fazer sentido no presente, devem ser eliminados. Então, essa reforma de Estado é vital. Temos, por último, a reforma tributária. O Brasil tem um contencioso tributário que fala por si. O tamanho do contencioso tributário nos diz que o nosso sistema funciona mal. Nós temos arrecada muito, mas funciona mal. Temos que avançar na direção de um imposto de valor adicionado. Tem 2 PECs no Congresso, já razoavelmente avançadas. Temos que avançar no sentido de ter uma tributação mais justa. Hoje é um fato que a tributação ela atinge desproporcionalmente os mais pobres. Temos que pensar na tributação de forma a incentivar a acumulação de capital e não desincentivar a acumulação de capital. Enfim, então um conjunto de reformas tributárias que será lento de ser implementado, mas que é vital. Tem algo que é muito próximo de ser atingido, que é essa reforma do IVA. Pode ser feita de formas melhores ou piores, mas é factível que seja atingida no curto prazo, dentro de 6, 8 meses, imagino. O país já está amadurecido para isso. Mas temos também que fazer algo mais profundo do ponto de vista da nossa reforma tributária, para evitar o contencioso, para ter mais clareza sobre regras, ter mais previsibilidade do ponto de vista da observância das regras tributárias. Essas 3 reformas exigem uma mudança cultural no Brasil. Muitas vezes nós consideramos reformas como algo que os técnicos têm que fazer, mas na verdade não. A reforma é uma reforma que a sociedade, o Congresso tem que aprovar, o Executivo tem que propor e a sociedade tem que respaldar. Muito pode ser feito se tiver a consciência na sociedade do quanto nós precisamos reformar a nossa economia e que as reformas são fundamentais para avançarmos. Se nós olharmos na América Latina, não tem nenhum motivo para o Chile crescer mais que o Brasil todos os anos nos últimos 20 anos, não? Exceto pelo fato que o Chile fez reformas antes do Brasil. O Brasil precisa empreender essas reformas. Sei que muitas vezes os economistas falam e elas parecem repetitivas, mas precisa empreender. E o fato fundamental nessas reformas é o esforço de persuasão política. Olhamos a reforma da Previdência, por exemplo, tivemos várias tentativas ao longo do tempo, mas finalmente chegou um momento que a sociedade amadureceu e pôde fazer a reforma da Previdência. Independência do Banco Central também foi um assunto longamente discutido, era um assunto quase que proibido, mas chegamos a um ponto que a sociedade compreendeu a importância da independência do Banco Central e da independência do Banco Central do ponto de vista dos meios para combater a inflação. Nós temos hoje, enfim, uma necessidade de uma mudança cultural amadurecendo essas várias reformas. Acho que a reforma tributária já tem algum progresso de amadurecimento. A abertura da economia ainda estamos longe, muito longe de chegarmos ao que precisamos. E a reforma administrativa, a nível federal, ainda engatinha. Mas sem encaminhar essas 3 reformas, temos o Estado mais eficiente e uma economia mais produtiva, dificilmente o Brasil conseguirá taxas de crescimento que lhe assegure uma convergência de sua renda em relação aos países desenvolvidos num período de 10, 20 anos. Muito obrigado aos senhores.